Aos 48 anos, Eliana acreditava que a vida finalmente havia lhe sorrido com o maior dos milagres, a primeira gravidez, após décadas de tentativas frustradas e sonhos guardados em gavetas. Em meio ao calor vibrante de Salvador, ela caminhava para a clínica com o coração transbordando de esperança, sem imaginar que o gel frio do ultrassom revelaria muito mais do que o pulsar de uma nova vida. O que a médica descobriu naquela sala silenciosa não era apenas um diagnóstico médico, mas a peça central de uma traição meticulosa e cruel que transformaria o amor de Eliana em um desejo ardente por justiça. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O sol de Salvador não pede licença. Ele invade as frestas, aquece o asfalto e faz a umidade da Baía de Bissinceo todos os santos grudar na pele como uma segunda camada de saudade. Eu me chamo Eliana e aos 48 anos eu já tinha aceitado que meu útero era um deserto. Foram 2 décadas de tentativas, choros abafados no travesseiro e uma fortuna gasta em clínicas de fertilidade que me prometiam o mundo e entregavam apenas resultados negativos em envelopes brancos e frios. Meu marido, Bernardo, sempre foi meu porto seguro, um homem de fala, mansa, arquiteto respeitado, que segurava minha mão a cada decepção e dizia: Lili, nosso amor basta. Eu acreditava, como eu acreditava nele. Quando a menstruação atrasou, achei que era a menopausa batendo à porta, finalmente encerrando meu ciclo de expectativas frustradas. Mas o enjoo que senti ao sentir o cheiro do acarajé na esquina da nossa casa, no Rio Vermelho, era diferente. Era uma náusea visceral, acompanhada de uma tontura que me fez sentar no meio-fio. Fiz o teste de farmácia sem contar a ninguém. Quando as 2 linhas rosas apareceram, eu caí de joelhos no chão de cerâmica do banheiro. Um milagre. Aos 48 anos, a vida florescia em mim. Eu queria gritar, queria ligar para o Bernardo, mas decidi esperar. Queria a confirmação oficial, a primeira imagem, o primeiro som do coração. A clínica da dor. Beatriz Menezes ficava no caminho. Das árvores, um prédio espelhado que refletia o azul implacável do céu baiano. O ar-condicionado da recepção era um contraste gelado com o mormaço da rua. Eu estava trêmula. Minhas mãos suavam enquanto eu apertava a alça da minha bolsa de couro. Dona Eliana, pode entrar, disse a recepcionista. Uma moça de sorriso gentil chamada Tati, que já me conhecia de outros carnavais, de outras tentativas que deram em nada. A doita Beatriz. Sempre foi uma mulher objetiva, mas naquele dia, o clima na sala parecia denso, carregado de uma eletricidade estática que eu não conseguia explicar. Ela sorriu ao me ver, mas era um sorriso contido. Deitei-me na maca, o papel descartável rangendo sob o meu corpo. Quando ela espalhou o gel gelado sobre o meu ventre, senti um calafrio que percorreu minha espinha, um presságio que eu teimei em ignorar. Ela começou a deslizar o transdutor. O silêncio na sala era interrompido apenas pelo zumbido baixo do aparelho e pelo som da minha própria respiração, curta e ansiosa. Eu olhava para o monitor, tentando decifrar as manchas cinzas e pretas, buscando o feijãozinho que mudaria minha vida. De repente, a mão da doutora. Beatriz parou. O silêncio mudou de natureza. Não era mais o silêncio da concentração. Era o silêncio do choque. Ela franziu o senho, ajustou o brilho da tela, moveu o transdutor com uma urgência quase violenta. Eu vi quando a cor abandonou o rosto dela. Draça Beatriz ficou pálida, uma palidez que contrastava com seu batom terracota. Doutora, está tudo bem com o bebê? Perguntei, minha voz saindo num sussurro estrangulado. O medo era uma garra apertando minha garganta. Ela não respondeu de imediato. Tirou o transdutor, limpou o gel da minha barriga com uma rapidez mecânica e disse, sem me olhar nos olhos: Eliana, limpe-se e venha até a minha mesa. Agora. Minhas pernas estavam fracas. Eu me limpei como pude, as mãos trêmulas derrubando os lenços de papel. Sentei-me diante dela. A mesa de madeira escura parecia um abismo entre nós. A doente Beatriz suspirou. Olhou para a porta para garantir que estava fechada e se inclinou para a frente. Eliana,
Você é minha paciente há 10 anos. Eu conheço sua luta. Mas o que eu vi naquele monitor e o que eu tenho aqui nos arquivos da clínica sobre o seu prontuário familiar, ela hesitou, as mãos entrelaçadas sobre um envelope pardo. Você precisa me ouvir com muita atenção. Você precisa sair daquela casa hoje. Vá para a casa de sua irmã em Lauro de Freitas, ou pegue um voo para qualquer lugar. Peça o divórcio imediatamente, antes que o Bernardo saiba que você esteve aqui. O mundo girou. O quê? Do quê? Você está falando de Beatriz? O Bernardo ama esse bebê tanto quanto eu. É o nosso sonho. Ela soltou uma risada amarga que soou como um estalo seco na sala. Sonho. Eliana, abra este envelope. São cópias de exames e registros de uma clínica de urologia na Barra. O Bernardo não sabe que eu tenho acesso a esse sistema integrado de alguns convênios premium. Com os dedos gelados, eu puxei as folhas. Meus olhos demoraram a focar nas letras miúdas. Eram relatórios médicos. Paciente, Bernardo Cavalcante. Data, 3 anos atrás. Procedimento, vasectomia bilateral definitiva. O laudo de acompanhamento mostrava azoospermia, 0 espermatozoides. Meu coração martelava contra as costelas. Ele fez uma vasectomia, sem me falar. Mas então, como eu estou grávida? Eu jamais estive com outro homem, Beatriz. Você me conhece. A doutora segurou minha mão com firmeza. Seus olhos fixos nos meus, cheios de uma piedade que me deu nojo. Eu sei que você não o traiu, Eliana. É por isso que o que eu vi no ultrassom é um crime. O que o Bernardo fez com você. O que ele plantou em você sem o seu conhecimento. Eliana, o seu marido é um monstro. Ele usou o seu desejo de ser mãe para uma experiência doentia. Esse embrião não foi concebido naturalmente e não foi fruto de um milagre. Olhe para a segunda folha. Ao virar a página, vi uma nota fiscal de um laboratório de biotecnologia clandestino com o nome de Bernardo como pagante. O item descrito era transferência de material genético experimental. O sangue subiu para a minha cabeça com tanta força que meus ouvidos começaram a zunir. Ele tinha me drogado, tinha me usado como um laboratório vivo enquanto eu dormia, acreditando que ele era o homem perfeito. A traição não era apenas carnal, era uma violação da minha alma e do meu corpo. O ódio, um sentimento que eu raramente cultivava, começou a borbulhar como lava dentro de mim. O Bernardo não queria um filho. Ele queria um troféu, uma experiência, e ele tinha usado minha maior vulnerabilidade para isso. Olhei para a Dortira Beatriz e meus olhos, antes cheios de lágrimas de alegria, agora eram puro gelo. A vingança começou a ser desenhada na minha mente antes mesmo de eu sair daquela cadeira. Saí da clínica da dor, Beatriz cambaleando, como se o asfalto quente da Avenida Tancredo Neves tivesse se transformado em areia movediça. O mormaço de Salvador, que antes me parecia um abraço familiar, agora sufocava. O ar estava pesado, com aquele cheiro característico de combustível misturado à maresia que sobe da cidade baixa, mas meus pulmões pareciam recusar o oxigênio. Entrei no meu carro, um SUV prateado que Bernardo insistira em comprar para a minha segurança, e tranquei as portas. O clique das travas ecoou como o fechamento de uma cela. Eu olhava para o envelope pardo no banco do passageiro como se fosse uma bomba prestes a detonar. Dentro dele, a prova de que minha vida era uma farsa arquitetada pelo homem que eu chamava de meu porto seguro. Bernardo, o arquiteto premiado, o homem que chorava comigo a cada teste de gravidez negativo, tinha me transformado em uma cobaia, uma azoospermia definitiva há 3 anos, uma vasectomia, e, no entanto, eu carregava uma vida. Que tipo de vida? O que ele tinha colocado dentro de mim enquanto eu dormia, dopada por aqueles chás relaxantes que ele preparava com tanto carinho todas as noites? Liguei o motor e dirigi sem rumo por um tempo, passando pelo Jardim de Alá, vendo as palmeiras vergarem com o vento que vinha do Atlântico. Eu precisava de ar, mas também precisava de silêncio. Acabei parando no estacionamento do Farol da Barra. O som das ondas batendo contra as pedras sempre me acalmava, mas hoje o barulho do mar parecia o rugido de uma fera ferida. Meu próprio útero parecia um território invadido. A alegria de ser mãe
que durou apenas 40 minutos, tinha sido substituída por um horror frio e cortante. Peguei o celular. Minha primeira reação foi ligar para ele e gritar, exigir explicações, mas a voz da doutora Beatriz ecoava na minha mente. Saia daquela casa hoje, peça o divórcio imediatamente. Mas o divórcio era pouco. O divórcio era civilizado demais para o que ele tinha feito. Ele violou meu corpo, minha confiança e meu sonho mais sagrado. Eu não queria apenas o fim do casamento. Eu queria que ele sentisse o chão sumir, sob os pés, assim como eu estava sentindo agora. Em vez de ligar para Bernardo, liguei para Ricardo. Ricardo não era apenas um advogado de família brilhante. Ele era meu amigo de infância, alguém que cresceu comigo nas ladeiras da Ribeira, dividindo picolés da sorveteria famosa e sonhos de um futuro melhor. Ele me atendeu no segundo toque. Lili? Oxe, que milagre! Como está essa força? A voz dele era o sotaque de casa, o conforto que eu precisava. Ricardo, eu preciso de você. Não como amigo, mas como o advogado mais impiedoso que você consegue ser. Mas ninguém pode saber que nos falamos. Especialmente o Bernardo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Ricardo me conhecia bem demais para saber que aquele tom de voz não era drama. Era guerra. Onde você está? Me encontra na Pequena Marina, perto do Solar do Unhão. Em 1 hora. Vou desmarcar uma audiência. Enquanto esperava o tempo passar, voltei para casa. O apartamento no Rio Vermelho era uma obra de arte. Bernardo o projetou para ser nossa moldura. Pisos de mármore, móveis assinados, uma vista de tirar o fôlego para o mar. Agora, tudo aquilo parecia cenário de um filme de terror. Entrei e o cheiro de lavanda do aromatizador de ambiente me deu náuseas. Fui direto para o escritório dele. Bernardo era metódico. Tudo tinha um lugar. Mas eu sabia onde ele guardava as chaves reserva do cofre, embutido atrás da coleção de livros de arquitetura modernista. Minhas mãos tremiam tanto que deixei a chave cair 2 vezes. Quando finalmente abri, não encontrei apenas papéis de imóveis. Encontrei um tablet criptografado e um diário de anotações técnicas. E paciente 01, ciclo de implantação. Meu nome estava lá. Datas, dosagens de sedativos, reações hormonais. Ele não estava apenas tentando ter um filho. Ele estava testando um protocolo de biotecnologia experimental para uma empresa estrangeira. Ele estava sendo pago para me usar. Cada "eu te amo" antes de eu apagar na cama era uma mentira paga em dólar. Ouvi o som da chave na porta da frente. Meu coração disparou. Era ele. Bernardo chegou mais cedo. Lili? Meu amor, você está em casa? A voz dele era doce, carregada de uma ternura que agora me fazia querer vomitar. Fechei o cofre rapidamente, deslizei os livros para o lugar e saí do escritório tentando parecer normal. Ele estava parado no corredor, tirando o paletó de linho bege, impecável como sempre. O sorriso dele era largo, os olhos brilhando com aquela falsa bondade. Oi, Cal, querido. Sim, cheguei agora há pouco. A consulta demorou, eu disse, forçando um sorriso que deve ter parecido uma careta. Minhas unhas estavam cravadas nas palmas das mãos para impedir que eu avançasse no pescoço dele. E então, ele se aproximou, colocando as mãos nos meus ombros. O toque dele queimava como ácido. O que a Beatriz disse? Vimos nosso milagre no monitor? Ela disse que ainda é muito cedo, que precisamos repetir em 2 semanas. Menti com uma perfeição que eu não sabia que possuía. A adrenalina estava me transformando em uma atriz de primeira linha. Ah, que pena. Eu estava ansioso. Mas não se preocupe, meu bem. Tudo vai dar certo. Eu cuido de você, lembra? Vou preparar aquele chá especial de camomila com mel para você descansar. Você parece tensa. Não precisa, Bernardo. Eu tenho que sair. Esqueci que prometi ajudar minha irmã com uns documentos em Lauro de Freitas. Devo dormir por lá. O trânsito na paralela está impossível por causa da chuva que ameaça cair. Ele franziu o senho, apenas por um segundo. Um lampejo de desconfiança cruzou aqueles olhos castanhos, mas logo sumiu. Tudo bem, vá com cuidado. Mas me ligue assim que chegar, ok? Saí de casa com apenas a bolsa e o envelope. Não levei roupas, não levei nada que me prendesse àquela vida de mentira.
Ao entrar no carro, as primeiras gotas de uma chuva pesada de verão começaram a castigar o para-brisa. Dirigi até o solar do Unhão, onde Ricardo já me esperava sob um guarda-chuva grande. Sentamos em uma mesa isolada de um café ali perto. Mostrei a ele os documentos da DI, Beatriz, e contei sobre o que vi no cofre. Ricardo, que já tinha visto o pior do ser humano em tribunais de família, ficou boquiaberto. Isso é crime, Eliana. É cárcere privado psicológico, lesão corporal grave, violação de protocolo médico, e isso é só o começo. Se ele está recebendo dinheiro para testar isso em você, estamos falando de conspiração internacional. Eu não quero só prender ele, Ricardo. Eu quero que ele perca a licença. Quero que ele perca cada centavo e quero que aquela empresa que o financia seja exposta. Ele acha que sou a paciente 01. Ele não faz ideia de que a cobaia acabou de aprender a morder. Ricardo segurou minha mão. Vai ser perigoso. Se ele descobrir que você sabe, ele pode tentar algo mais drástico. Precisamos de provas físicas daquele tablet e do diário. E você precisa decidir o que fazer com a gravidez, Eliana. É um processo complexo. Olhei para a minha barriga, ainda plana. O conflito interno era uma tempestade pior do que a que desabava lá fora. Aquela vida era inocente, mas era o fruto de um estupro médico, de uma traição sem precedentes. Mas antes de decidir meu destino, eu precisava garantir que o destino de Bernardo fosse o inferno. Eu vou voltar lá amanhã quando ele estiver no escritório, eu disse, minha voz agora firme como o aço. Vou pegar tudo. E Ricardo, prepare o processo de divórcio mais sangrento da história desta cidade. Mas guarde o trunfo para o final. Eu quero ver a cara dele quando ele perceber que o arquiteto da própria ruína foi ele mesmo. Amanhã, em Lauro de Freitas, nasceu cinzenta, abafada, com aquele mormaço que parece pesar nos ombros e dificultar a respiração. Acordei no sofá da sala da minha irmã, Estela, com o som do mar ao longe e o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Estela é o meu oposto. Expansiva, mística, dona de uma energia que preenche qualquer ambiente. Ela não fez perguntas quando apareci na porta dela ontem à noite, ensopada pela chuva e com os olhos vazios. Ela apenas me abraçou e me deu um pijama limpo. Mas hoje, enquanto eu olhava para a xícara de cerâmica entre as minhas mãos trêmulas, eu sabia que o silêncio precisava acabar. Eu precisava de aliados, e Estela era a única pessoa em quem eu confiava minha vida. Ele me usou, Estela, comecei, minha voz soando como se viesse de um poço profundo. Bernardo não queria um filho, ele queria uma cobaia. Ele fez uma vasectomia há anos e nunca me contou. Ele me drogava, todas as noites, para injetar material genético experimental em mim. Eu não sou uma mulher grávida para ele. Eu sou o paciente 01. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo barulho da cafeteira elétrica. Vi o rosto de Estela se transformar de preocupação em um horror absoluto. Ela se sentou à minha frente, segurando minhas mãos com uma força que eu não sabia que ela tinha. Não houve descrença, apenas uma fúria silenciosa que espelhava a minha. Aquele desgraçado vai pagar, Eliana. Ele vai pagar por cada gota de sangue que ele achou que podia controlar. Ela sussurrou, e naquele momento senti que não estava mais sozinha na minha guerra. Mas para vencer, eu precisava de provas. Provas físicas que Bernardo não pudesse destruir com um clique ou uma mentira bem contada. O plano era arriscado. Eu precisava voltar ao nosso apartamento no Rio Vermelho enquanto ele estivesse no escritório de arquitetura, na Avenida Magalhães Neto. Eu conhecia a rotina dele como a palma da minha mão. Bernardo é um homem de hábitos rígidos. Ele almoça sempre no mesmo restaurante italiano às 12h30 e nunca volta antes das 14h. Eu tinha uma janela de 90 minutos para invadir a fortaleza que ele chamava de lar e roubar os segredos que ele escondia no cofre. Dirigi pela estrada do coco, sentindo cada solavanco do carro no meu próprio ventre. A náusea que eu sentia não era mais apenas da gravidez. Era o asco de saber que algo estava crescendo em mim por causa de um crime. Ao chegar no Rio Vermelho, o cheiro de maresia e o som das ondas batendo nas pedras da Paciência pareciam um aviso. Estacionei o carro a 2 quadras de distância. Caminhei tentando parecer invisível.
o chapéu de palha e os óculos escuros, escondendo o rosto que o porteiro, seu Vanderlei, conhecia tão bem. Aproveitei quando um entregador de aplicativo entrou e passei despercebida. O elevador parecia levar uma eternidade para subir até o 12º andar. Quando a porta se abriu, o corredor estava deserto. Entrei no apartamento e o silêncio era opressor. O cheiro de lavanda e madeira cara que Bernardo tanto amava agora me dava vontade de gritar. Fui direto para o escritório. O sol da tarde entrava pelas grandes janelas de vidro, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Aproximei-me da estante de livros, afastei os volumes sobre a Bauhaus e o modernismo brasileiro, e ali estava ele, o cofre. Meus dedos voaram pelo teclado digital. A senha era a nossa data de casamento. Um detalhe irônico e perverso que mostrava o quanto ele se sentia intocável. O clique mecânico do cofre abrindo foi o som mais satisfatório que já ouvi. Peguei o tablet e o diário de capa preta que vi no dia anterior, mas desta vez mergulhei mais fundo. No fundo do cofre havia um compartimento falso. Dentro dele, encontrei um HD externo e uma pasta de arquivos com o selo de uma empresa chamada Genonova Biotecnologia, com sede em Zurique. Ao abrir a pasta, meu sangue gelou. Não era apenas sobre mim. Havia fotos de outras mulheres, relatórios médicos de insucessos em outros países. Bernardo era o braço operacional de uma rede clandestina de testes genéticos que usava esposas de homens influentes como hospedeiras para evitar suspeitas. Ele recebia depósitos mensais em uma conta em um paraíso fiscal, valores que fariam a nossa cobertura parecer uma cabana de pescador. Eu não era a primeira, mas ele pretendia que eu fosse a primeira a levar o termo com sucesso sob um novo protocolo de supressão imunológica. De repente, o som do meu celular vibrando na mesa me fez pular. Era uma mensagem de vídeo da câmera da porta. Bernardo estava no corredor. Meu coração disparou, martelando contra as costelas como um animal enjaulado. O relógio marcava 13h15. Ele não deveria estar aqui. O restaurante devia estar lotado. Ou ele simplesmente decidira voltar mais cedo. Ouvi o som da chave girando na fechadura da sala. Lily, você está aí? Esqueci meu notebook. Tenho uma reunião. Por vídeo agora. A voz dele ecoou pela sala. Calma, mas com aquele tom de autoridade que ele sempre usava. Eu não tinha saída. O escritório era o último cômodo do corredor. Se eu tentasse sair, daria de cara com ele. Olhei para a janela, mas estávamos no 12º andar. Olhei para o armário de arquivos e me enfiei no espaço estreito entre ele e a parede, cobrindo-me com uma cortina de veludo pesado que ele insistira em instalar. Para melhorar a acústica, prendi a respiração até meus pulmões arderem. Ouvi os passos dele entrando no escritório. O som do couro dos sapatos dele no piso de madeira era rítmico, deliberado. Ele se aproximou da mesa. Ouvi o barulho de papéis sendo movidos. Então, o silêncio. Um silêncio que durou séculos. Estranho. Ele murmurou para si mesmo. Ouvi o som de algo sendo arrastado. Os livros da estante. Ele estava verificando. O cofre. Meu corpo inteiro tremia. E por um momento, jurei que ele conseguiria ouvir as batidas do meu coração através da parede. Ouvi o bip do cofre. Ele o abriu. O grito sufocado de fúria que ele soltou transformou o homem educado que eu conhecia em um monstro audível. Ele bateu a porta do cofre com tanta força que o quadro de Di Cavalcanti na parede tremeu. Eliana. Ele sibilou o meu nome. Não era um chamado. Era uma ameaça. Ele saiu do escritório em disparada, provavelmente indo verificar os outros cômodos. Aproveitei o segundo de distração, saí do meu esconderijo com o tablet e o HD apertados contra o peito e corri para a área de serviço. Saí pela porta dos fundos, a de serviço, e desci as escadas de emergência em um ritmo frenético, ignorando a dor nos joelhos e o peso na barriga. Só parei quando cheguei ao meu carro, as mãos suadas mal conseguindo girar. A chave. Liguei para Ricardo enquanto acelerava em direção ao Pelourinho, o lugar onde combinamos de nos encontrar com o especialista em perícia digital. Eu peguei tudo, Ricardo, tudo. É muito maior do que imaginávamos. Ele não é apenas um traidor. Ele é um criminoso internacional.
E ele sabe que eu peguei. A caça começou. Vá para o ponto de encontro agora, Zeliana. Murilo, o meu técnico, já está lá. Se o que você diz é verdade, o Bernardo não vai apenas pedir o divórcio. Ele vai tentar te apagar antes que você abra a boca. Estacionei perto da Praça da Sé. O calor de Salvador agora parecia uma febre. Encontrei Ricardo e um rapaz jovem, de óculos de aro grosso e expressão séria, em um sobrado antigo que funcionava como escritório de advocacia discreto. Entreguei o material. Murilo conectou o HD a um computador e suas sobrancelhas subiram imediatamente. Meu Deus, disse o técnico. Ele tem os registros de acesso ao sistema de saúde da cidade. Ele rastreou todos os seus exames nos últimos 5 anos. Eliana, ele sabia o dia exato da sua ovulação, a dosagem exata de cada sedativo. Mas olhe isso aqui. O protocolo Genonova não é para criar um bebê saudável. É para criar um doador de medula compatível com um cliente específico na Europa. Você é uma incubadora de peças de reposição. O mundo ficou preto por um segundo. A crueldade não tinha limites. Olhei para Ricardo, e a vulnerabilidade em meus olhos deu lugar a uma determinação cega. Ricardo, esqueça o divórcio amigável. Eu quero que você use esses dados para congelar cada conta dele no exterior. Eu quero que você vaze anonimamente para o Conselho de Arquitetura que ele usou fundos de projetos públicos para financiar esses experimentos. E Murilo, você consegue? Vai enviar esse diário para a Polícia Federal e para a Interpol ao mesmo tempo? Com um clique, Murilo respondeu, os dedos já voando pelo teclado. Então espere, eu disse, segurando o braço dele. Eu quero que ele sofra a agonia da espera primeiro. Quero que ele sinta o que eu senti. O medo de não saber o que vai acontecer no próximo segundo. Vamos enviar a primeira prova apenas para ele. Uma foto da página do diário onde ele descreve como me drogava. Vamos ver como o grande arquiteto lida com o desabamento do próprio castelo. O sol começava a se deitar atrás da linha do horizonte na Baía de Todos os Santos, tingindo o céu de um laranja quase violento, a cor das feridas que ainda não cicatrizaram. Eu estava sentada em um dos bancos de cimento do Museu de Arte Moderna, o solar do Unhão. O som das ondas batendo suavemente no cais abaixo era o único ritmo que acalmava meu peito. Eu segurava o celular com a mão firme, assistindo ao ícone de digitando na conversa com Bernardo. Murilo e Ricardo estavam a poucos metros, fingindo serem turistas apreciando a vista, mas eu sabia que eles estavam prontos. O plano estava em marcha, e o arquiteto da própria destruição estava prestes a cair. Enviei a primeira foto. Era a página 42 do diário dele, onde ele detalhava a dosagem do sedativo que misturava no meu chá de camomila. Dormiu em 10 minutos. Procedimento de inserção realizado sem intercorrências. Paciente 01 estável. A resposta dele veio em segundos, mas não foi por texto. Ele ligou. Eu atendi, sentindo o vento salgado de Salvador bagunçar meu cabelo, mas sem desviar os olhos do mar. Eliana, onde você está? Que brincadeira de mau gosto é essa? A voz de Bernardo estava trêmula, despojada daquela arrogância polida que ele ostentava nos coquetéis do Rio Vermelho. Isso é montagem? Quem te deu isso? Não é brincadeira, Bernardo. E não é montagem. É a sua letra, o seu plano, a sua alma podre exposta em papel e caneta. Eu disse, minha voz saindo tão fria quanto a brisa que soprava da água. Eu estou no MAM. Venha me encontrar agora. Se você tentar chamar alguém, ou se não aparecer em 20 minutos, o próximo envio não será para o seu celular, mas para o Ministério Público e para todos os seus contatos da Genonova em Zurique. Eu tenho os logs de transferência, Bernardo. Eu sei quanto custou a minha dignidade em francos suíços. Ele desligou sem dizer nada. Aqueles 20 minutos foram os mais longos da minha vida. Eu pensava na Eliana de meses atrás, a mulher que chorava por não conseguir dar um filho a esse homem. A mulher que se sentia incompleta. Que ironia cruel. Eu nunca estive incompleta. Eu estava apenas sendo esvaziada por um parasita que eu chamava de marido. Aos 48 anos, eu estava descobrindo que o verdadeiro renascimento não era o que crescia no meu ventre, mas a mulher que se levantava das cinzas daquela traição. Quando o vi descer a rampa do solar do Unhão, ele parecia ter envelhecido 10 anos em um dia.
A camisa de linho estava amarrotada, o suor brilhava na testa e o olhar era de um animal acuado. Ele parou a 2 metros de mim, ofegante. O cenário ao redor era de uma beleza quase insultante diante daquela sujeira humana. Eliana, me escute, ele começou, estendendo as mãos como se pudesse consertar um vaso quebrado com palavras vazias. Eu fiz isso por nós. Você queria tanto ser mãe. Eu vi uma oportunidade. O protocolo era seguro. A Genonova é a vanguarda da ciência. Se desse certo, teríamos o filho mais saudável do mundo e ainda estaríamos garantidos financeiramente para sempre. Eu só queria acelerar o milagre. Eu me levantei lentamente, sentindo o peso do tablet na minha bolsa. Acelerar o milagre, Bernardo. Você me transformou em uma estufa de luxo para fabricar peças de reposição para bilionários europeus. Você me drogou. Você violou meu corpo enquanto eu confiava a minha vida a você. Você não é um cientista, e muito menos um pai. Você é um mercador de carne que teve o azar de escolher a mulher errada para subestimar. Ninguém vai acreditar em você, ele gritou, a voz subindo de tom, atraindo olhares de alguns casais que passeavam por ali. Eu sou Bernardo Cavalcante. Eu projetei metade dessa cidade. Você é apenas uma mulher desesperada com uma gravidez de risco. Quem você acha que o juiz vai ouvir? Foi o meu momento de sorrir. Um sorriso que não tinha doçura. Apenas o triunfo do gelo sobre o fogo. O juiz não vai precisar escolher em quem acreditar, Bernardo. Ricardo. Ricardo se aproximou, saindo da sombra de uma pilastra, com um tablet em mãos. Bernardo. A essa altura, a Polícia Federal já está na sua cobertura no Rio Vermelho. Murilo, nosso perito, acaba de enviar os espelhamentos do seu HD e do tablet criptografado para a Interpol. A Genonova teve as contas bloqueadas em 3 países há 10 minutos. Eu tomei a liberdade de enviar uma cópia do seu laudo de vasectomia para o Conselho de Arquitetura, junto com o histórico de como você desviou verba do projeto do novo hospital municipal para pagar seus insumos clandestinos. Você não vai apenas perder a licença, meu caro. Você vai perder o ar. Bernardo desmoronou no banco de cimento, o rosto entre as mãos. A imagem do homem poderoso e inabalável se desfez como um castelo de areia atingido pela maré alta de Salvador. Ele começou a soluçar, mas eu não senti um pingo de pena. Senti um alívio imenso, como se um tumor estivesse sendo extraído da minha alma. O que você vai fazer com o bebê? Ele perguntou, a voz abafada pelo choro. Olhei para o mar, para as luzes do Forte de São Marcelo começando a brilhar ao longe. Esse não é o nosso bebê, Bernardo. É a minha escolha. Agora, eu já consultei os melhores especialistas e psicólogos. O que você plantou foi um crime, mas a vida que está aqui é minha, e eu decidirei o destino dela longe da sua sombra e de qualquer laboratório. Você nunca mais chegará perto de mim, nem de nada que saia do meu corpo. 2 agentes da Polícia Federal, a paisana, aproximaram-se discretamente. O som das algemas fechando no pulso de Bernardo foi o ponto final de um capítulo de 20 anos de mentiras. Ele foi levado pela rampa sem protestar, um vulto cinza contra a beleza do crepúsculo baiano. 1 ano depois, o sol de Salvador continua o mesmo, mas eu sou outra. O apartamento no Rio Vermelho foi vendido. Eu não queria um centavo que viesse daquela conta suja. Então doei o valor para uma fundação que ajuda mulheres vítimas de violência obstétrica e médica. Agora moro em uma casa pequena e arejada na Ribeira, perto de onde cresci. O barulho dos saveiros e o cheiro de peixe fresco são meus novos companheiros. A gravidez foi o processo mais difícil da minha vida. O material genético era, de fato, experimental e trazia riscos imensos. Após muitas consultas e exames, a natureza seguiu seu curso e o corpo, sábio como é, rejeitou o que foi imposto de forma violenta. Tive um aborto espontâneo no 4º mês. Chorei, sim, mas não chorei pela perda de um filho. Chorei pela limpeza final. Chorei por cada gota de veneno que saía de mim. Bernardo está cumprindo pena em uma unidade prisional de segurança máxima, enfrentando processos por crimes contra a dignidade humana e corrupção.
A Genonova foi desmantelada após um escândalo internacional que abalou a comunidade científica. Hoje, aos 49 anos, estou sentada na varanda da minha casa, tomando um suco de cajá gelado. Não tenho marido, não tenho o milagre que o mundo me cobrava, e não tenho mais medo. Tenho a minha liberdade, o meu nome limpo e a certeza de que a maior vingança não foi ver Bernardo atrás das grades, mas sim me olhar no espelho e ver uma mulher que não pertence a ninguém além de si mesma. A vida em Salvador recomeça a cada maré, e a minha, finalmente, encontrou águas calmas.